você que está sendo alcançado por essa palavra. Nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar a sua vida. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte: Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Eu quero ler mais uma vez esse versículo com você, porque ele é muito poderoso. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Agora preste atenção com o que acontece no ambiente da manifestação da glória de Deus. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Aleluia! Coloque sua Bíblia sobre o seu assento, por favor. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, eis aí a tua palavra. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando o nome dele. Aleluia. Eu tenho alguns minutos e eu quero trazer uma palavra do céu para a tua vida. Existe algo que ainda está para ser derramado no meio da igreja nessa noite. E isso é para aqueles que ouvem, para aqueles que estão atentos. Por isso, quando o Senhor revelou através do apóstolo João as cartas às igrejas do Apocalipse, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso nessa noite eu quero fazer minhas essas palavras: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existe algo do céu para ser derramado sobre a sua casa. Existe algo do céu para ser derramado sobre a sua família. E isso só vai acontecer na mesma medida em que nós formos capazes de corresponder ao ambiente da glória que é manifestado nesse lugar. Aquilo que Deus já começou a realizar da eternidade, ele vai ser manifestado e ele vai ser colocado em prática na mesma medida em que nós tivermos a capacidade de gerar na terra aquilo que o céu está demandando de nós. Aquilo que Deus começou a realizar na eternidade. E não se engane, a obra de Deus na sua vida, ela não acontece à medida em que os seus dias vão desenrolando. Eu vou repetir porque essa revelação é muito profunda para você compreender de maneira plena aquilo que Deus vai realizar na sua vida. Não acontece à medida em que os seus dias vão se desenrolando. Porque se o Cordeiro que comprou para nós livre acesso até onde nós não poderíamos ir, esse Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, então significa que Deus, ele tem um plano, e esse plano é eterno. Esse plano não depende de conjuntura humana, esse plano não depende daquilo que você fez, esse plano não depende daquilo que está acontecendo com você, esse plano não depende do quanto você compreende, esse plano não depende das circunstâncias que estão à sua volta. Esse plano nasceu no coração de Deus, ele foi manifestado na eternidade, e antes mesmo que você tivesse consciência, Deus já começou a manifestar a grande obra que Ele tem para realizar. E a minha Bíblia diz, olhe para mim por favor, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Tem alguém comigo aqui? Aleluia! João Batista, o maior dos profetas,
ele mandou 2 discípulos para que eles pudessem perguntar a Jesus se ele era o Messias. E talvez uma das coisas que mais me chama a atenção, Vitória, na vida e no ministério de João Batista, é que ele sabia exatamente qual era o seu lugar. Keilon, talvez a pior coisa para a vida de um homem ou uma mulher é quando ele ou ela não sabem qual é o seu lugar. Não sabem aquilo que Deus de fato está demandando de você. Não sabem de fato aquilo que Deus depositou em você e que vai requerer de você. João Batista, testificado pelo próprio Jesus, o maior dos profetas, ele sabia exatamente qual era o seu lugar. O seu lugar era preparar o caminho. Preparar o caminho significa que ele estava fazendo de tudo que estava ao seu alcance para facilitar o ministério que seria revelado através de Jesus. Talvez o que falte em alguns lares aqui seja que você talvez se torne também alguém que vai preparar o lugar para Deus realizar a obra na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos, em tudo aquilo que você tem apresentado e tem clamado a Ele. Porque talvez o problema não seja a falta de oração, o problema seja a falta de posicionamento. Talvez o problema não seja a falta de vir à igreja, talvez o problema seja a falta de tomar as decisões e atitudes que você sabe que tem que tomar. João Batista sabia exatamente qual era o seu lugar. Quando alguém sabe o que precisa fazer e coloca isso em prática, Rafael, não tem inferno, não tem diabo, não tem cultura desse presente mundo, não tem nada que faça esse homem ou essa mulher retroceder. Não tem nada que seja capaz de jogar você na lona, se você recebeu algo de Deus e compreende o que Deus está realizando também através de você. Porque é muito fácil parar, é muito fácil paralisar aquilo que foi iniciado, quando você começa a olhar as circunstâncias e ver que aparentemente as coisas não estão acontecendo da maneira como você gostaria que acontecesse. Talvez uma oração não respondida, talvez uma insistência de clamor não respondido tenha feito você desanimar, tenha feito você parar, tenha feito você pensar assim: ah, mas eu já orei tanto, já pedi tanto, eu já me posicionei tanto, já fui em campanha, já subi monte, já fiz o que tinha que fazer e Deus ainda não respondeu. É muito fácil quando a nossa expectativa está em relação àquilo que a gente pode manifestar para Deus, é muito fácil se frustrar. É muito fácil se frustrar porque a gente começa a, sem perceber, tomar o lugar de Deus naquilo que Ele deveria fazer. E agora eu repito, olhe para mim por favor, João Batista sabia qual era o seu lugar. Quando ele enviou esses 2 discípulos a Jesus, ele não estava preocupado em saber quem era Jesus. Porque não faz sentido olhar para o texto bíblico pensando isso, justamente porque João Batista era aquele que tinha anunciado que era a voz do que clama no deserto, preparando, endireitando as veredas, para que aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, pudesse se manifestar. Então, quando ele manda esses discípulos, não tinha a ver com curiosidade ou falta de conhecimento de João Batista. Tinha a ver com participar do privilégio de levar gente até Jesus. Tem a ver com o privilégio de manifestar a participação na grande obra que Ele está realizando na terra. Se a obra é dele, se é Ele que está realizando essa obra, Ele nos convida e nos chama a sermos participantes daquilo que o céu já está gerando, porque essa obra começou na eternidade, porque Ele se entregou por nós desde antes da fundação do mundo. Então olhe para mim por favor, existe algo que Deus começou a realizar e que Ele dá para você o privilégio de contribuir para que essa obra continue acontecendo. Quando Deus chama alguém, Ele não está preocupado em suprir uma carência ou uma falta que talvez haja na terra. Quando Deus chamou você, isso não era
para suprir uma falta que o teu talento traria na obra. É simplesmente dar para você o privilégio de ser um participante na obra que Ele está realizando na terra. É por isso que eu falo, irmãos, é um privilégio ser um pastor. Não é um motivo, não é uma posição na qual eu me coloco para ser servido por você. Não é um motivo de receber os louros daquilo que é feito aqui. Mas é compreender o privilégio do que significa cooperar no que Jesus está fazendo. Porque a coisa mais linda do mundo é quando um pecador se arrepende. A coisa mais linda do mundo é quando a gente coloca a cada um de nós aqui, ei, olhe para mim pelo amor de Deus, é quando a gente consegue se posicionar nesse ambiente para gerar a atmosfera propícia para que todo mundo que entrar por aquela porta ali seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, o ambiente da glória. E no ambiente da glória tem cura, tem milagre, tem restauração, tem libertação, tem salvação vinda do céu. Aí quando a gente gera esse ambiente e tem a oportunidade de trazer gente até Jesus, é disso que se trata o Evangelho. É ser alvo de uma obra na qual nós também participamos. É ser alvo de um amor que nós proporcionamos que alcance outras pessoas. Aí João Batista mandou os dois caras até Jesus. Primeiro porque ele compreendeu qual era o seu lugar. E segundo porque ele percebeu o privilégio que era também levar a gente até Jesus. Aí eles chegaram até Jesus. Se você depois quiser olhar o texto em casa, você vai perceber. Eles chegaram até Jesus e Jesus então começou a manifestar o reino. Antes de dar essa resposta, eles vivenciaram coisas com Jesus. Não foi assim tão rápido. Porque quando você lê, vai lendo o texto corrido, com a nossa mentalidade, a mentalidade de ler um texto em prosa, você vai lendo, parece que tudo vai acontecendo, não tem pausa, ninguém dormiu, não aconteceu, sabe? Parece que é muito rápido, mas se você observar de fato o que está acontecendo, eles chegaram até Jesus, começa no versículo 18, eles chegam até Jesus, e aí eles perguntam a Jesus, e no versículo 21, que é o versículo exatamente anterior que a gente leu, o texto vai dizer que Jesus começou a manifestar, a curar muitos. Ele começou a fazer. Isso não foi assim, olha só. Vocês vieram me perguntar, então calma aí rapidinho. Pronto, tá vendo esse monte de gente curada? Aí, pode ir lá dizer para João. Porque o reino de Deus, é aqui que a gente se pega às vezes. O reino de Deus não se restringe a esse ambiente aqui. O reino de Deus não se restringe à experiência que você tem no ambiente de culto. Reino de Deus é relacionamento. Reino de Deus é o quanto eu quero, é o quanto eu me disponibilizo para me relacionar com Deus. E ao me relacionar com o meu irmão, esse relacionamento com Deus se evidencia. Porque Jesus disse, se aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, esse cara é mentiroso. Como vai amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê? Eu sempre digo aqui, a coisa mais difícil da caminhada cristã é se relacionar com gente. Mas eu quero talvez hoje elevar e aprofundar um pouco mais esse entendimento. Porque o relacionamento que nós temos com Deus, ele necessariamente passa pelo mesmo filtro através do qual nós nos relacionamos com as pessoas que estão aqui e com as pessoas que estão no nosso dia a dia. Porque se eu não sou um servo de Jesus, aonde eu trabalho, eu nunca serei um servo de Jesus aqui. Se os meus alunos, quando olham para mim, não são capazes de ver Jesus, nenhum de vocês vai ser capaz de ver Jesus. É por isso que o reino de Deus não tem nada a ver com 2 horas que a gente fica aqui dentro. Tem a ver com 168 horas que você fica lá fora, 7 dias por semana, no trabalho, com a sua casa, com a sua vizinhança, em todos os negócios que você tem, naquilo que você manifesta. E aí eles chegaram em Jesus primeiro,
se preocupou em passar um tempo com eles. É impossível alguém chegar até Jesus e Jesus dispensar de mão vazia. Todo mundo que chegou até Jesus no Novo Testamento, Jesus tocou de alguma forma. Jesus moveu de alguma forma. Todo mundo que se aproxima do Mestre é tocado por aquilo que é a essência do Mestre. Então, quando nós manifestamos o que Jesus primeiro começou a manifestar, isso significa que nós nos tornamos cooperadores dele. E quando você compreende o que significa cooperar com o que Jesus está fazendo, se torna fácil para você o que ele pediu para esses discípulos fazerem no versículo 22. Eles não só viram Jesus realizando os milagres, eles participaram da obra que Jesus estava realizando. Eles começaram então, junto com o Mestre, a avançar naquelas aldeias, naqueles lugares. E talvez até participando da organização do povo, participando da forma que foi chamado. Eu não vou conjecturar muito porque a Bíblia não diz, e quando a Bíblia não diz, a gente não diz. Mas o que está sendo narrado aqui não é meramente uma demonstração de sinais milagrosos, não é meramente uma demonstração de poder, porque isso já tinha acontecido antes. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: então mostra-nos um sinal. Aí ele olha para esses homens: uma geração adúltera e perversa pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias no ventre de um grande peixe. Assim também, o Filho do Homem estará 3 dias no ventre da terra e se manifestará. Não é uma manifestação vazia de sinais. É a manifestação do reino de Deus nessa terra. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar com você o seguinte. É engraçado que existem algumas coisas que os discípulos pediram a Jesus. Só que dentre essas coisas, a que mais me chama a atenção é quando os discípulos chegaram a Jesus e disseram assim: Senhor, nos ensina a orar. Nunca na Bíblia nenhum discípulo pediu assim: Senhor, nos ensina a ressuscitar um morto. Senhor, nos ensina a expulsar um demônio. Senhor, nos ensina a curar alguém. Mas eles pediram: Senhor, Mestre, ensina-nos a orar. Aí eu quero levar você para pensar no seguinte: irmão, imagina só que cena sensacional. Você vê Jesus orando. Pensa comigo. Você está caminhando com o Mestre. Você está se movendo naquilo que Ele está movendo. E num dado momento você tem a oportunidade de ver Jesus orando. Irmão, eu já vi gente orando. Eu já vi gente orando assim que você fala assim: rapaz, doideira, cara. Para fulano é homem de oração, fulano é mulher de oração. Você imagina Jesus está com os discípulos e mais de uma dezena de vezes nos evangelhos. E ele então retirou-se para orar. E ele então foi para o monte para orar. De madrugada, retirou-se e foi para um lugar para orar. Só que chega um determinado momento que os discípulos, está lá em Lucas capítulo 11, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus vai ensinar a oração que a gente chama de oração dominical. Ele vai dizer: olha, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus hipócritas, que eles acham que por muito falar serão ouvidos. Eles oram em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Eles já receberam o seu galardão. Mas você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e fechada a porta, ora ao teu pai em secreto, porque o pai que vem em secreto te recompensará, e vocês orarão assim. Irmãos, o que Jesus disse depois dessa sentença,
abalaria completamente as bases religiosas daqueles homens. A maneira como Jesus ensinou aqueles homens a orarem abalaria completamente tudo o que eles compreendiam a respeito da religiosidade, do relacionamento com Deus e da maneira como Deus manifestava a sua glória na terra. A primeira sentença que Jesus usa é: Pai nosso que estás nos céus. Jesus estava revelando que talvez um Deus que para algumas pessoas era distante, um Deus que para algumas pessoas fosse um grande castigador, porque foi assim que elas aprenderam na vida, e talvez para a mentalidade judaica naquele momento, que se relacionava com o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus do poder, o Deus do Monte Sinai, ele estava dizendo: olha, ele é o meu pai, o pai era meu, mas agora eu estou dando para vocês, agora o pai é nosso. Eu sou aquele, porque foi Jesus. Esse versículo que a gente leu ali, João 3,16, foi Jesus que falou isso para Nicodemos. Ele está falando com Nicodemos, está lá: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele estava revelando para Nicodemos que ele era o unigênito do Pai. Ele era o unigênito. Se ele é o unigênito, ele é o primeiro. Ele é a primícia da criação, incriado, da mesma substância de Deus, eterno com Deus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, esvaziando-se de si mesmo, tomou a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Será que você tem mão para levantar e boca para dar glória a Ele? Oh, aleluia! Aleluia! Esse Jesus é o unigênito de Deus, o Filho exclusivo, que fez com que cada um de nós aqui também nos tornássemos filhos. Ei, o Pai era meu, mas agora eu estou dando para vocês. Santificado seja o teu nome. Durante algum tempo, vou confessar para você aqui, quando eu estudava no seminário, há alguns anos atrás, poucos anos, eu sou um cara jovem ainda, né, Léo? Um cara jovem ainda, então, poucos anos atrás. E eu estudava e eu via essa oração e falava assim: santificado seja o teu nome. Como assim? Quer dizer, o nome de Deus já não é santo, independente da gente? Mas aí você começa a compreender que o que Jesus está fazendo não tem a ver com mudar quem Deus é, porque a tua oração não serve para manipular a Deus para fazer o que você quer que Ele faça. A tua oração não surpreende a Deus, a tua oração não pega a Deus de surpresa. A tua oração serve para alinhar você ao que Deus está realizando. Aí ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que Jesus está ensinando é que cada discípulo de Jesus precisa viver uma vida de modo a que, através de quem você é, através do que você faz, o nome do Senhor, por causa do teu testemunho, seja nessa terra tratado como santo. Irmãos, olhe para mim, pelo amor de Deus. A igreja não pode ser igual ao mundo.
A igreja não pode falar igual ao mundo. A igreja não pode se vestir igual ao mundo. A igreja não pode ter os mesmos costumes do mundo. Porque nós temos a responsabilidade. O mundo não. Nós temos a responsabilidade. Quando qualquer um olha para nós, de fazer com que o nome de Deus, por causa de você, seja tratado como santo. Porque Ele é santo. Quando o profeta Isaías teve a visão do trono glorioso de Deus, ele vai dizer que serafins voavam e pairavam sobre o trono, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus é santo. Aí ele revela também que a tua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Pergunto a você: no céu, alguma coisa se manifesta sem que seja a vontade de Deus? Então por que nós permitimos que a nossa casa vivencie coisas que não são da vontade de Deus? Porque é tão fácil no dia a dia, na vida normal, fora do ambiente controlado do culto. Porque é tão fácil manifestar, falar, fazer e pensar coisas que não são da vontade de Deus. Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque você é gente. Entenda isso, você é gente. Você não consegue lidar com tudo. Você não vai ter sempre as respostas para todas as coisas. Você nem sempre está bem. E está tudo certo. O que você não pode. Lutero disse isso: eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho nessa cabeça. O problema é que quando nós não entramos na cultura do reino, permitindo que o Espírito Santo molde em nós a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, a gente não consegue compreender, se não estivermos mergulhados em Deus e na sua palavra, que existem coisas sim que você vai precisar abrir mão. Não está tudo bem. Não é porque as pessoas na igreja se acostumaram com você que você vai continuar assim, e Deus vai se acostumar e você vai ficar na eternidade desse jeito. Não vai. Não vai. Não é à toa que quando Jesus começou a pregar, Mateus capítulo 4, versículo 17, a primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Irmãos, um evangelho que não demanda de nós arrependimento tem que ser jogado fora. Se você vem para cá só para você ficar bem, por causa do seu remorso, ou porque de alguma forma você quer estar bem emocionalmente, ou quer se sentir bem para passar mais uma semana, você está perdendo tempo. Vai na terapia, já é suficiente para você. Aleluia. Ela está falando isso porque ela é terapeuta, é psicóloga. Glória a Deus. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu tive a oportunidade. Obrigado, pensei que você estava de mal comigo. Você não trouxe água para mim hoje? Já ia até perguntar. Eu tive a oportunidade ao longo desses anos de fazer mais uma faculdade, fazer a faculdade de psicologia. Aí me disseram assim: pastor, faz a faculdade de psicologia, tem tudo a ver contigo. Falei: não. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque o psicólogo faz o que o psicólogo faz. Eu não sou psicólogo. Não busque em mim um terapeuta, um psicólogo para você. Eu sou pastor. O meu auxílio é espiritual. Aqui não tem coaching, aqui não tem psicologia, aqui não tem terapia. Existem profissionais para isso. Irmãos, você sabe quando a gente começa a se perder? É quando a gente quer aglomerar tudo e fazer tudo. Irmão, eu não sou terapeuta, eu não sou coaching, eu não sou psicólogo. Esses são profissionais de outra área. O meu auxílio para você é espiritual. Eu não estou aqui para te ensinar a mudar o seu mindset. Eu estou aqui para ensinar você a se arrepender.
Eu não estou aqui para te dar uma chave para você viver a melhor semana da tua vida. Eu estou aqui para ensinar você a ler a Bíblia e a orar e consagrar a tua casa. Porque quando a gente consagra a casa ao Senhor, Ele se manifesta na nossa família. Para isso, irmãos, para isso tem profissional. Irmão, se o seu problema é emocional, beleza, procura um psicólogo. Agora, se o seu problema é o problema de todo ser humano, porque eu não sei você, mas o meu é, o problema de todo ser humano se chama pecado. Irmão, se você torcer a cara para mim, amanhã faz 2 dias, eu não vou parar de pregar contra o pecado aqui. Não vou. Parece que pecar não é mais pecado hoje em dia. Irmãos, eu sempre falo, eu vou repetir, eu vou morrer pregando que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Ele batiza no Espírito Santo. Aí olha o que está acontecendo. Os discípulos de João chegaram até Jesus, Ele vivenciou e Ele ajudou esses caras a chegar a um entendimento do que significa na terra a vontade de Deus ser manifestada assim como ela é no céu. Percebeu que eu dei essa volta ao mundo todo só para te explicar isso, né? É mal de professor, irmão, desculpa. Aqueles discípulos chegaram até Jesus e eles cooperaram com a manifestação da vontade de Deus na terra. Aí depois que eles vivenciaram tudo isso com João Batista, chega no versículo 22. Irmão, quando eu leio isso aqui, se você não der um glória a Deus, acho que eu desço, eu pulo aí, eu não sei o que eu faço. Olha o que aconteceu e eles tinham entendimento para anunciar a João. Voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E agora, calma aí, vem o principal. Jesus deixou o melhor por último, porque o resto é mole para Ele. Irmão, para Jesus, chegou alguém cego, Ele bota a mão, Ele cospe, Ele faz do jeito que Ele quiser e o cara recupera a vista. Agora chega um pecador, Ele faz assim, o cara se arrepende? É assim que funciona? Todo mundo aqui talvez tenha um amigo que você queria muito que estivesse aqui, ou um parente que você queria muito que estivesse aqui, mas você fala de Jesus, esse amigo ou esse parente zomba de você. Que nada, vou para a igreja para dar dinheiro para pastor, rapaz. É, irmão, talvez você era um que falava isso, porque eu era, pô. Ué, o mais difícil não é curar, não é ressuscitar, não é isso. Ele deixa a cereja do bolo por último. As boas novas são pregadas. As boas novas alcançam até mesmo aqueles que são os improváveis, aqueles que são os impossíveis, aqueles que são esquecidos, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que todo mundo olha e fala assim: de novo? Perde tempo com fulano não, perde tempo com fulana não, porque o nosso evangelho é com base no que as pessoas podem oferecer para a igreja. O nosso evangelho girou em torno da tua mão de obra. O nosso evangelho passou a girar em torno daquilo que você pode proporcionar para a igreja. Se você é dizimista, o pastor ri para você. Se o dízimo for alto, então ele faz até a reverência. Se você é alguém que está o tempo todo fazendo, derrubei água aqui, eu sou mestre para fazer isso. É alguém que está sempre fazendo. Quanto mais você faz, mais é exigido de você fazer. Aí uma vez que você não pode, você é ruim, não vale nada. Marcos, faz 9, se não fez a 10ª, você não presta. Só que o evangelho de Jesus é um evangelho que até nisso ele pega a gente. Porque
Porque eu vou perguntar aqui, irmão, eu não sei você. Eu nunca consegui responder honestamente essa pergunta. O que você pode dar para Deus que Ele já não tenha? O que você pode fazer para Ele que Ele mesmo não possa fazer muito melhor do que você? O que você pode manifestar no culto que o Espírito Santo não faça muito melhor do que você? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem pode dizer para que Ele o restitui de alguma coisa? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. E aí você entende, irmão, o que significa quando você olha para Ele e tudo perde o sentido, e tudo perde o valor, o pecado perde o brilho, o mundo perde as cores. Agora, se não perdeu ainda, é porque você ainda não encontrou Jesus. Porque quando você encontra Jesus, tudo absolutamente é mudado. Jesus não está circunscrito a uma caixinha religiosa. Irmãos, os evangélicos acham que Deus é evangélico. Os católicos acham que Deus é católico. Os judeus acham que Deus é judeu. Deus não pode ser preso ou definido ou limitado pelas nossas caixas religiosas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único digno de ser adorado, aquele que era, que é e que há de vir. E Ele tem um reino para ser manifestado na terra. Ele tem um reino que te dá a grata oportunidade de participar da grande obra que Ele mesmo está realizando. Ei, as boas novas são pregadas aos pobres. Sabe por que Ele fez questão de frisar isso? Olhe para mim, por favor. Não é porque, o pobrinho. Não tem nada disso. Você vai entender de uma vez por todas. Existe de uns anos para cá uma máxima, e você já ouviu. Eu adoro quando eu pego a religiosidade assim do povo e dou uma envergada, que vocês ficam olhando para mim assim com uma cara. Alguém já ouviu, além de mim, alguém diz assim, Jesus falou, vem como estás. Quem já ouviu? Levanta a mão só para eu saber. Irmão, vou te perguntar, aonde está escrito na Bíblia? Se alguém souber o versículo, pode vir aqui. Que isso, pastor? Está falando então que tem que se endireitar para ir atrás de Jesus? Não falei isso. Só falei que Jesus nunca falou para você vir como está. Ele falou para você vir se você estiver cansado e sobrecarregado. Porque quem é autossuficiente nunca vai perceber que precisa de Jesus. Quem confia na sua própria arrogância nunca vai perceber que precisa de Jesus. Quem confia no escudo da religiosidade nunca vai perceber que precisa de Jesus. Quem confia naquilo que pode fazer e pode realizar nunca vai precisar de Jesus. Jesus não chamou você para vir do jeito que está. Primeiro, você tem que perceber que você precisa estar cansado e sobrecarregado daquilo que o diabo joga sobre você, daquilo que o mundo faz com você, daquilo que a iniquidade arrastou você. Irmão, tem gente que o diabo arrasta a cara na lama, e dali a uma semana está de novo, assim, arrasta minha cara de novo, que eu gostei. Você conhece, irmão? Irmão, eu conheço gente que todo ano, a gente é uma cidade litorânea, todo ano carnaval, rapaz, fica na mão do palhaço. Aí quando acaba o carnaval, vai assim, rapaz, ora por mim, cara. Ora por mim que eu não aguento mais isso. Irmão, no outro ano, no carnaval, tá onde? Aí dá vontade de
miserável. Isso é ou não é a pessoa voltar e pedir para o diabo arrastar a cara na lama de novo, gente? É o que Jesus falou, a porca lavada voltou para o vômito. Isso é doideira, pô. Agora, quando você compreende realmente que a cultura desse mundo, o Deus desse presente século, a cultura que arrasta você para longe de Deus, isso não serve para você, alegre-se. Porque esse é o primeiro passo de que você está começando a responder ao Espírito Santo chamando você para perto de Deus. Porque nem isso o homem consegue. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, o homem, para se achegar até Jesus e entregar a vida a Jesus, é porque o Espírito Santo já está chamando, o Espírito Santo está convencendo, o Espírito Santo está trazendo. Sabe o que você precisa fazer? Simplesmente dizer sim. Simplesmente dizer: Senhor, eu já tentei tomar o controle, eu já tentei fazer e nada adiantou. Agora o Senhor toma o controle, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar. Aí esses caras chegaram, viveram tudo isso com Jesus. Irmão, imagina quando eles voltaram para João. Porque esses dois aqui especificamente, eles continuaram seguindo a Jesus. Chegaram lá para João, aí eu vou conjecturar. Permite, pastor Daniel, conjecturar? Não vou fazer a pregação em cima da conjectura não, é só para ilustrar. Chegaram em João, os cegos veem, os surdos estão ouvindo. Rapaz, que doideira, Jesus pegou um cara que era leproso na nossa frente. Ei, esse olho aqui que viu, purificou o cara. João, está acontecendo um negócio doido lá. Aí é a minha conjectura, né? João olhando para ele, falando assim: e o que vocês estão fazendo que não foram atrás dele, cara? Por que vocês estão aqui comigo, pô? Eu não sou digno de desatar a sandália. Ele já tinha falado isso, pô. Aquele que vem depois de mim é muito maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar a sandália. Ei, volta para ele e vai andar com ele, porque a minha obra aqui acabou. A minha obra era levar vocês para ele. Quando você está nele, é ele que vai fazer a sua vida vivenciar as coisas que o céu tem. Vem cá, ministério de louvor, por favor. Léo já sabe até qual é, né? Já sabe até qual é. Fica de pé, por favor, para parecer que está acabando. Ué. Irmãos, eu não sei você, mas quando a gente tem a oportunidade de vivenciar coisas profundas em Deus, a nossa vida é transformada. É impossível permanecer num ambiente onde o Evangelho é manifestado e a gente continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Porque Jesus, ei, olhe para mim por favor, Jesus é que tem uma nova vida para você. Não é a Igreja Palavra Viva, é Jesus. É Jesus que muda a sua vida. É Jesus que transforma quem você é. É Jesus que cura você. É Jesus que liberta você. É Jesus que faz tudo aquilo.